Ora bem, entrevista ao Paulo Raimundo. Foi polémica esta, deu merda. Foi meio em política. Isso, obrigado, Diogo. Esta foi polémica, deu merda. Paulo Raimundo, muito obrigado. Só para contextualizar, eu não vi a entrevista, mas aparentemente por causa desta entrevista o PCP vai processar o Zé Rodrigues dos Santos e a RTP. Portanto, tenso. A RTP. Na quarta-feira passada, o dia 19 de março, um grupo de deputados ucranianos, acompanhados por um deputado do Partido Socialista, vieram à Assembleia da República e as bancadas aplaudiram-nos, com exceção do PCP. 2 semanas antes, no dia 28 de fevereiro, portanto, no mês passado, a Assembleia da República aprovou uma declaração de solidariedade com a Ucrânia. Não, e o único partido que votou contra foi o PCP. A minha pergunta é, porquê? Olha, boa noite. Permito-me agradecer o convite e para aproveitar este dia 24 de março, Dia Nacional do Estudante, para dar uma grande saudação aos estudantes deste país. Grande uma Paulo. grande jornada de luta hoje, no ensino superior, contra as propinas, pelas melhores condições para estudar, e fica esta nota e não queria deixar perder esta oportunidade. A sua pergunta, eu acho que devia ser feita, e pode ser feita naturalmente ao Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, mas tem que ser feita também aos outros partidos. Porque os partidos que aplaudiram aqueles deputados ucranianos são os mesmos que condenaram a Ucrânia há 3 anos a esta parte a uma guerra e que levaram milhares de ucranianos à morte. Paulo, não foram eles que te condenaram. Foi um país que invade o outro, Paulo. Vai estar continuando... eu não percebo como é que o PCP ainda não recuou nesta questão. Como é que é possível? Como é que o PCP não recorre... É que até o Chega nesta posição é claro, meu. Eles não voltam atrás. Nesta de que a Ucrânia provocou a guerra. Aliás, quase. Estão disponíveis, inclusive, para que a guerra continue até ao último ucraniano. Portanto, a melhor forma de mostrar solidariedade com o povo ucraniano é parar a guerra. Esta guerra que está a destruir. Mas como? Está a destruir território, está a destruir milhares de pessoas. E esse é que era o grande contributo que devíamos dar ao povo ucraniano, e é nesse contributo que o PCP está profundamente empenhado. E uma segunda razão é que iniciou a guerra na Ucrânia. Uma segunda razão é... O Zé Rodrigues dos Santos também, nos últimos tempos, está um bocado unhinged. É real. Esta pergunta foi quase acusatória. Eu percebo, ele tem que estar com uma postura, minimamente imparcial, não é? Ele também é um bocado unhinged, ultimamente. Os deputados, uma larga percentagem dos deputados portugueses que aplaudiram os deputados ucranianos na Assembleia da República, se estivessem na Ucrânia, não podiam ser deputados na Ucrânia, porque, como sabe, a Ucrânia tem legalizado um conjunto de partidos, desde logo sociais-democratas, partidos socialistas, não são só os comunistas que estão ilegalizados na Ucrânia. Olá, portanto, como é que estás? Essa é uma evidência, nós não somos hipócritas. Solidariedade com o povo ucraniano, condenámos a guerra desde o princípio, por nós a guerra não se teria sequer começado, teria sido evitada. Mas como? Não devemos perder nenhuma oportunidade de acabar com a guerra, com a destruição, com a morte. Está bem, mas como? Está em curso. E é isso que se exige. Mas quando diz que a União Europeia é que iniciou a guerra, então nós é que iniciámos a guerra na Ucrânia? Eu não falei na União Europeia. O que eu disse foi que os partidos que aplaudiram de pé, como fez esse registro, são aqueles que o caminho que acham é mais guerra, mais armas, mais destruição. Mas isso é uma escolha da Ucrânia. A Ucrânia é que decide. Nós não temos essa opinião. E, aliás, não só não temos essa opinião, como achamos que, como disse, esta guerra podia ter sido evitada. Mas como? E na primeira oportunidade devia ter sido parada. Como? 3 anos depois, a opção de mais guerra, mais armas, mais destruição está à vista de todos. Quantos milhares de pessoas podiam ter sido evitadas a sua morte? Mas não acha que cabe à Ucrânia decidir se deve lutar ou não? Mas isso é uma questão do povo ucraniano e dos ucranianos. Essa é uma questão que compete aos ucranianos. Mas isso já foi decidido pelos ucranianos. Os ucranianos pediram foi ajuda. Porra! Pediram ajuda para combater a guerra que os ucranianos decidiram e querem combater contra um país invasor. Qual é que é aqui a questão? Eu não estou a perceber. Quem é que decide? Claramente eles decidem agora, sim. O que isso não altera nada, em nenhum momento, é este facto objetivo. Metade daqueles partidos que aplaudiram de pé na Ucrânia estão ilegalizados. O que o Partido Socialista fez quando bateu palmas de pé foi aprovar a legalização do seu partido-irmão na Ucrânia, assim como os sociais-democratas e assim como outros democratas na Ucrânia. Quando diz que que nós é que somos responsáveis pela guerra porque estamos a alimentá-la ao enviar armas, no fundo está a dizer aquilo que sempre disse o PCP, que é contra o envio de armas para ajudar a Ucrânia a defender-se. É isto. Não, o que eu estou a dizer é que nós estamos perante uma guerra que devia ter sido evitada desde o princípio. Primeira questão. E segunda questão... Mas como é que se impede a Rússia de... Olha,
Não, como é que se impedia a guerra? Era só isso que ele devia ter perguntado. de invadir a Ucrânia. E segunda questão, a partir do momento em que ela se iniciou, devia ter-se feito tudo para que ela acabasse. Ora, fez tudo para que ela continuasse e se intensificasse. Esse é o grande problema. E com isso, nós estamos perante um país destruído e milhares de mortes que deveriam ter sido evitadas. Mas o objetivo da Rússia era vassalizar a Ucrânia. Como é que seria permitir isso? Isso me permite. O mais grave do que isso ainda é outra questão. É que nós, perante oportunidades que há para a paz, aquilo que estamos a assistir não é a construção desses caminhos da paz. É um caminho de mais armas, mais destruição. Este caminho de arma... Paulo, honestamente, o Paulo já disse isso umas 4 vezes. Nos últimos 4 minutos, não pode ser. E destruição. Portanto, já ouvi a palavra armas e destruição para aí umas 10 vezes. Envio de armas para a Ucrânia, é isso, correto? Vamos lá. Deixa-me só esclarecer por isso. Mas vamos lá ver se alguém acha que nós vamos armar-nos até aos dentes, desculpa a expressão, e do outro lado vão ficar a ver. Eu acho que o PCP fica muito sensível quando se trata desta questão. Pá, e eles já deviam ter reconhecido que estão errados, pá. Vão-se armar também até aos dentes. Os lados já estão armados até aos dentes. Claro, é evidência. A Rússia já anunciou. Nós sabemos. A Rússia já anunciou em dezembro do ano passado que o seu orçamento para a defesa é de 32,5%. Mesmo assim, já estão totalmente armados. Mesmo assim, nós temos uma realidade em que a União Europeia já gasta hoje mais em armamento do que gasta a Rússia, como sabe. Esse é o objetivo. Portanto, o caminho não é gastar mais armas, não é gastar mais dinheiro em armas, mais em guerra. E não há... porque isso vai levar à destruição. Mas deixe-me só esclarecer isto. Então, opõe-se ao envio de armas à Ucrânia? Não, o que nós temos... Eu não estou a perceber, então. Pois, ele está só a fugir às perguntas. Decidir hoje, o que está em decisão hoje é o seguinte. É se o caminho é um caminho de mais armas e mais armamento até à escalada final, até à destruição final, ou então se o caminho é mais paz, mais cooperação. Oh, Paulo, isto é uma análise tão um pouco profunda, pá. Isto é uma análise mesmo muito pouco profunda, pá. Olha, há bolas. Foi abaixo. Crashou. Tudo para aquela Mas destruição. deixe-me só esclarecer que já anunciou em dezembro do ano passado. Do gasta a Rússia, como sabe. Dinheiro em armas, mais em Opõe-se ao envio de armas à Ucrânia? Não, o que nós temos que decidir hoje, o que está em decisão hoje é o seguinte. É se o caminho é um caminho de mais armas e mais armamento até à escalada final, até à destruição final, ou então se o caminho é mais paz, mais cooperação e não trocar salários, pensões, abonos de família, direitos por dinheiro para as armas. Essa que é a grande questão. E opõe-se então ao envio de armas para a Ucrânia, é não, isso? Não, o governo português tomou uma decisão, tomou uma opção. Foi enviar armas, havia várias formas de solidarizar-se com o povo ucraniano, decidiu alinhar neste envio de armas. Este envio de armas, o que está a traduzir é naquilo que estamos a ver. E opõe-se ao envio de armas, é isso? Quer dizer, o governo português entenderá o que... Não, o PCP, o senhor opõe-se ao envio de armas? Não, aquilo que eu acho que é fundamental para todos é que se todos empenhassem a sua força, as suas vontades e as suas capacidades na construção da paz, nós tínhamos evitado milhões de mortes. Oh Paulo, mas como? O envio de armas para a Ucrânia, não, o que eu me oponho é que o caminho perante o que está a acontecer seja enviar mais armas. Nós precisamos enviar é mais paz e mais cooperação. Portanto, enviar mais paz? Como é que se envia paz? Paulo! Pá, só sou de paz para eles cavarem os túmulos e enterrarem os mortos, que eu não estou a ver que paz é que vamos mandar para lá. Pombas brancas. Quais é que são as paz que vamos mandar? Eu não estou a perceber o que é que... Eu não estou... Pá, não percebo esta conversa. Que paz é que se vai mandar para a Ucrânia? Olha, estava paz. Paz. E eles... Pá, eu não sei o que é que... Eu não percebo genuinamente o argumento desta pessoa. Não consigo perceber. Eu fico com a minha. Não, só estou... Não, Paulo, você não pode ficar com a sua. Você é um deputado nacional, homem. Defenda a sua ideia, por amor de Deus. Está a esclarecer porque uma das queixas do PCP não conseguia explicar devidamente, não se entendeu bem a posição. Não, mas eu vou estou a tentar clarificar essa posição. Estou a uma pergunta direta pronto para tentar obter. Não, eu respondo por uma razão simples. Por uma razão simples. É como lhe digo. Se ao longo destes 3 anos, se todos estivessem empenhados na paz, como o PCP sempre se empenhou desde o princípio, e não se tivessem empenhado em mais armas e mais guerra e mais destruição, teríamos evitado milhões de mortos, teríamos evitado um país destruído. Não foi isso que aconteceu. E alguns deles que bateram palmas de pé, o que fizeram foi condenar o povo ucraniano à morte. Ora, mas o povo ucraniano é que decide o seu... Não, e o povo ucraniano vai morrer porque estão gajos a entrar lá para dentro com armas, porra. Que paz é que vai impedir, vai bloquear as balas das espingardas da Rússia? Tipo, qual é a paz? Nós não alinhamos nesse caminho. No caminho da guerra e da destruição, connosco não. Portanto, Paulo, então, nesse sentido, então teriam que dizer que são contra
a invasão do Putin. A sua posição fundamental é não envio de armas para A ajudar minha a Ucrânia. posição fundamental é dizer assim, perante a opção de mais armas e mais guerra, nós dizemos assim, não trocamos guerra nem armas por salários, por pensões, por direitos das crianças. E essa é uma posição universal ou é específica para a situação da Ucrânia? É uma posição universal, é uma evidência. Portanto, opõe-se sempre ao envio de armas numa situação de guerra para ajudar um país a defender-se de uma invasão. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte, nós temos um Não Estado, estou a entender. vamos lá ver, nós temos um Estado que tem uma lei fundamental, que é a Constituição da República Portuguesa. Sim. Esta é a lei que nós estamos todos obrigados a cumprir e a fazer cumprir, mais nenhuma. Esta é que é a única. E o que a nossa Constituição da República implementa é que o país é um país que procura os caminhos políticos, o diálogo político e diplomático para a resolução dos conflitos, que é o que está consagrado na nossa Constituição, um país da paz e da cooperação. E é isto que nós temos que fazer. Ora, nós fizemos tudo ao contrário. Não fomos só Portanto, nós. quando um país é invadido, não se deve ajudá-lo. Sim, é isso que eu... Não é que eu estou a precisar uma resposta. Não, então eu perguntei ele. Porquê? A pergunta é muito Sabe direta. porquê? Sabe porquê? Porque agora se quiser, vamos para outra situação. Só para demonstrar a hipocrisia da discussão muitas vezes que se confronta. Então, e o que é que se... Mas qual diplomacia? Caramba, como é que tu fazes? Qual diplomacia que é possível fazer com um país invasor? Desculpa lá. Orflum. É que é disparatado. Imagina. É assim, atenção, eu só acho que esta entrevista foi exclusiva sobre a guerra da Ucrânia porque o PCP, ou neste caso Paulo Raimundo, não consegue responder esta pergunta. faz perante o povo palestino? Sei. Vai-se mandar armas para a Palestina para se defender da invasão israelita? Viu alguma posição neste sentido na União Europeia ou do governo português? Também está mal. O governo português recusa-se a reconhecer o Estado da Palestina? Vai enviar armas para a Palestina para os palestinos se defenderem? Esse é o caminho? E defende que se fizesse Esse é o caminho? Não, Defende claro que que se não. fizesse isso? Não, claro que não. E o Zé E há alguma circunstância em que defende o envio de armas Vamos lá ver. para um país Vamos que é lá ver. atacado? O que nós precisamos é, como disse, é o caminho da paz. É assim, cooperação. eu acho que eu percebo porque é que os portugueses não defendem enviar armas para a Palestina. Porque exatamente a Palestina não tem um governo democrático e é controlada por uma organização terrorista. Portanto, claro que ninguém vai enviar armas para a Hamas, ó Paulo. É um bocado diferente o cenário, não é? Digo eu. Um é um país soberano. Outro é um Estado dominado por terroristas. Não há muito a fazer. Por muito que as pessoas lá não tenham culpa e sofram com isso, é um bocado... Respeito faz muito internacional. sentido. Este é que é o caminho. E é preciso que as forças em conflito se juntem e encontrem os caminhos para as soluções. Não sei quais são, Então vão ter que encontrar. Vou fazer a pergunta de outra maneira. A Alemanha nazi invadiu a União Soviética. Os Ai, aliados com caralho, foda-se. Ai, é bem, ó Zé. ajudaram a Alemanha, a União lá ver. Soviética a defender-se, enviando armas para lá. Vamos lá ver. Acha que fizeram mal, portanto, Vamos lá ver. o caminho era para a paz. Vamos lá. Tenso. Muito tenso. Vamos lá ver se a gente... trazendo a discussão para os Não, eu estou a temas. tentar perceber qual é o Não está, princípio. não está. Sabe porquê? Eu vou dizer porque é que eu acho que não está. Porque eu fiz uma pergunta e também não me respondeu. Mas Claro. Mas ele é jornalista, que obrigação é que ele tem que responder? Ó Paulo, eu acho que o Paulo não sabe o que é que está aí a fazer, homem. Você é que vai responder às perguntas, não é ele? Então o jornalista é que vai responder às perguntas do entrevistado. Isto é inacreditável, Eu pá. sei. Eu sei. Aliás, eu fiz a pergunta se Mas estava a defender o envio de armas para o Hamas. Eu fiz-lhe uma pergunta. Se o caminho da União Europeia e do governo português era enviar armas para o povo palestiniano para se defender. Está bem, mas não é isso que estão a perguntar. Pá, as situações são diferentes, ó Paulo. E eu pergunto-lhe assim. Eu acho que não. Acho que não? Claro que não. Muito bem. Claro que não. E É há uma alguma evidência. circunstância em que prevê que esse possa ser o caminho? Nós estamos perante uma situação no mundo que está em perigo. Em perigo. É uma evidência que está em perigo. E o que nós temos de escolher hoje é se este perigo é para aumentar ou para diminuir. Se o conflito é para escalar ou para desescalar. Ora, nós para desescalarmos o conflito e para minimizarmos o perigo, o caminho não é com mais armas. O caminho não é armarmos até aos dentes. O caminho é abrir todas as vias. É assim, vamos olhar para todos os conflitos bélicos na história da humanidade, ok? E vamos olhar para todos eles e pensar qual é que foi o conflito que não se resolveu ou se dissuadiu através da força do armamento. Portanto, qual é que foi o conflito bélico que existiu no mundo em que o povo inteiro deu as mãos e disse: não, vós não entrarás.
E eles imediatamente se foram embora. Pegaram nas lanças e foram para casa. Exato. À algebarrota, os portugueses largaram os escudos e as espadas e disseram: não, espanhóis, maus, casa. E eles voltaram costas e foram embora. Isso não é um conflito bélico. Uma revolução não é um conflito bélico. Estamos a falar de conflitos bélicos, ok? Que é o que se passa aqui, uma guerra. Qual é que foi o único conflito bélico na história da humanidade em que as forças invasoras olharam para as pessoas que não tinham armas e disseram: não, não, nós vamos para casa outra vez. Nós queremos o caminho da paz. E foram-se embora. Olhem os romanos a entrar pela Europa adentro, a avançar pela Europa adentro, a conquistar os povos e a dizer: olha, agora chegámos ali à Península Ibérica e eles por acaso não tinham armas, pá, coitados. Então nós pensámos: olha, foda-se, é deixá-los lá estar. Que eles não quiseram, pá, eles não quiseram a guerra. Procuraram a paz. E nós dissemos: está bem, e fomos embora. Para desanuviar o conflito e chegar aos caminhos da paz. Isto é válido para a Ucrânia, é válido para a Palestina, é válido para todos pelos caminhos de Portugal. A questão principal, talvez até mais importante, é que hoje... Sim, imagina, tu mostras a bandeira branca e depois és subjugado porque te rendeste. Estás a dizer? Tu podes efetivamente entrar pelo caminho da paz, mas és subjugado pela força adversária porque te rendeste. Não ganhaste a guerra, tu perdeste a guerra. Simplesmente não lutaste. Tu não lutaste de volta. Estás a perceber? Eu acho que é isso que o PCP queria, era que a Ucrânia dissesse: olha, pronto, agora somos da Rússia. Pronto, está bom. Há um espaço que se vai alargando na compreensão deste caminho. Ora, isso é positivo. Isso é positivo para os povos, é positivo. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Já está? Já, 10 minutos. Imaginem-se os japoneses a serem invadidos pelos povos da Mongólia, dissessem assim: olhem, vamos pousar as nossas katanas e vamos deixar os gajos entrar. E quando eles cá estiverem, dizemos: olha, nós somos um povo pacífico, por favor, podem-nos deixar em paz. E eles vão-se embora. 10 minutos. Obrigado por ter vindo ao Telejornal. Já está? Já, 10 minutos. Pronto. Muito obrigado. Épico. Jesus Christ. Que se vai alargando na compreensão deste caminho. Ora, isso é positivo. Isso é positivo para os povos, é positivo. Paulo Raimundo, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Já está? Já, 10 minutos. Pronto. Pá, é assim, imaginem. Eu já percebi o que é que se passa aqui. Que é, eles estão a fazer, e a RTP está a fazer isto, tem feito isto com todos os partidos. Que é, a RTP dá tempo de antena consoante a representação dos partidos no Parlamento. E como o PCP neste momento, pá, não tem muita, tem 10 minutos de tempo de antena em televisão nacional. Pronto. É o que é. Fantástico, olha, incrível. Foi muito bom. Mas pronto, deu porcaria isto, claramente. Claramente deu porcaria, deixa lá ver. RTP. PCP denuncia provocação durante a entrevista de Raimundo na RTP e aciona meios legais. Paulo Raimundo foi questionado várias vezes sobre a posição do PCP sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, tendo sido este o tema ao longo dos cerca de 10 minutos da entrevista. O denunciante foi alvo de provocação durante uma entrevista. Mas provocação do quê, caramba? O fascismo e a guerra sabem que têm a firmeza do PCP. Perante a provocação que aconteceu hoje na RTP, o PCP acionará todos os meios legais. Fascismo e a guerra sabem que têm na firmeza do PCP o seu inimigo. Epá, what the fuck. Imperialismo russo, PCP. Tenso. Muito tenso. Parece que o povo não está a falar lá muito em concreto sobre isto.